Bem, amigos da Greenvest, falamos ao vivo dos mercados para mais um call de ativos. E temos hoje uma boa lista aqui, hein? Beleza, assim que é bom. Vamos lá, galera, vamos divulgar. 51, 51, e aumentando, e subindo. Vamos lá, vamos lá. Tem que bater 100, tem que bater 100. Vamos lá, então. Primeiro, na hora de chegada, alguém pediu Bisa lá em cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar Bisa e PDG. Tentar falar do setor de construção, que facilita, né? Eu tenho aqui Bisa, PDG, Elbor e Even. Seriam essas quatro. Então, sem mais delongas, vamos para lá. Lembrando que, conforme já discutimos, 52, aumentando, muito bem, dale. Mas, conforme discutimos aí semana passada, eu infelizmente não tenho como aumentar o tamanho dessa fonte aqui, que vocês veem, que é onde estão os preços. Aqui em cima é onde vocês veem, deixa eu fazer o seguinte, onde vocês veem o nome do ativo, eu também não tenho como aumentar. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas aqui diz dólar junho. Mas enfim, é importante assim que no momento que eu começar um ativo, a gente discute um ativo para justamente ficar frisado, né, qual é o ativo que está na tela, porque vocês não vão conseguir ver provavelmente. Então, e aí depois que eu passar para o outro ativo, aí não se volta mais, porque senão fica bagunçado. Mas vamos lá. Bisa, primeiro. Bisa. Ontem tivemos um dia bastante interessante para o setor de construção. Foi o destaque de alta aí do Ibov. Temos aqui uma linha de tendência de baixa, de mais longo prazo, aí de quase 3 meses. Temos aqui... Deixa eu ver aqui o que é mais interessante. Enfim, o mercado vinha caindo, meio que lateralizou e em determinado momento acelerou o movimento. Aqui teria criado uma outra linha de tendência de baixa, mas ela é muito agressiva, porque ela fica muito perto dos preços. Então ela é muito fácil de ser rompida, como de fato foi rompida no fim da semana passada, com força. Aí o mercado viu 1, 2, terceiro dia de alta forte, que foi o dia da sexta-feira. E aí ontem abriu subindo ainda mais e recuou. Aí o Givaldo pergunta, por que cai? Givaldo, é o tipo da pergunta assim que a gente não consegue responder com propriedade. Cai por causa disto, é por causa disto, daquele outro. Mas assim, eu vejo que nos últimos 4 dias a alta foi forte. Foi uma alta violenta. Então assim, muita gente que comprou no fundo ou perto dele já coça a mão para vender. Então é mais ou menos natural que eu pense que depois de um processo de repique forte como esse, já entre aí uma pressãozinha de venda, por menor que seja. E ela já veio ontem, porque olha, o mercado tentou subir, veio algum vendedor, provavelmente o mesmo que atuava aqui nessa parte, e põe para baixo o preço de novo, leva para baixo. Aí faz uma espécie de doji aqui, que não é bem um doji, mas pode ser, que é um sinal de indecisão. Ou seja, o mercado ontem testou forças entre os que achavam que o repique merecia mais alta e os que achavam que já tinha subido demais, que provavelmente são esses mesmos aqui, que entraram vendido aqui com força. Agora o mercado vai dar o sinal, deixa o mercado mostrar. E eu posso muito bem imaginar que seja aqui, Veja, o mercado ali, já está querendo fazer outro dojizinho, quem sabe até uma alta, uma leve alta. E de repente, quem sabe, começa a subir, vejam só. Começa a galgar os preços para cima dessa faixa aqui, que justamente ontem o vendedor não deixou. Mas se ele começa a firmar aqui, é um sinal de que esse vendedor ou perdeu interesse ou não está mais no jogo.
É isso que eu vou imaginar. Eu vou imaginar que é um sinal de força. Nem que seja no curto prazo, mas é um sinal de força. Eu acho que o ideal ainda como é que eu vou explicar? Ainda é ver aí dar um para-te-quieto nesse mercado aí. No sentido de que o ideal seria ele vir aqui e tentar fazer um pivô e um fundo mais alto do que esse aqui, em algum momento. Para daí sim mostrar força. Eu acho que seria um sinal melhor. Mas aqui, ó, no curto prazo, rompendo esse patamar aqui, que foi a abertura de ontem, já é um sinal de força. O cara mais agressivo já pode, quem sabe aí, operar comprando. Mas tem que ter estratégia para isso. Porque vejam, eu não estou dizendo que, se o preço firmar acima disso, ele vai embora. Eu não estou dizendo. Como poderia? Não posso. Eu não sei o que vai acontecer. Porque afinal, o cara que entrou vendendo aqui, ó, a qualquer momento pode entrar de novo. Eu não sei. Mas são coisas que eu tenho que ficar de olho. O trader mais agressivo, ele vem aqui, ó. Isso aqui eu tô vendo no diário. Bison no diário. Ele vem nos 30 minutos. Tá aqui. É o mesmo processo, só que vendo em 30 minutos agora. Eu vejo a queda forte dos últimos dias, meio que se acomodou, e aí o forte repique dos últimos 4 dias. E aí aqui sim, ó, parece que está mostrando um pivô. O que eu vou imaginar? Que aqui, ó, é uma área lateralizada de curto prazo, né? No curto prazo. Estão vendo aqui o triangulinho, a cunha. Eu venho aqui, fico mais ou menos com preço médio. É onde está justamente lá. Parece estar lá. Eu posso muito bem tentar aqui, o cara que é mais agressivo, um trade de força quando romper essa LTB aqui de curto prazo. O primeiro objetivo fica aqui assim. Que é o patamar onde já esteve ontem. Alguma coisa assim. E a partir daí, o sinal se amplificaria. E o meu stop aqui está curto. Está bem curto. Nesses termos, valeria a pena. Mas vejam, aqui eu estou vendo em 30 minutos. Uma perspectiva de 30 minutos. Apesar de que o dado que eu vejo aqui é rigorosamente o mesmo que eu vejo num gráfico de diário, porque são os valores, são os preços. Aqui a informação era mais fracionada. E eu posso usar ela de uma forma mais agressiva do que no diário. Então é assim que a gente costuma trabalhar. A gente costuma complementar as informações. Então prestem atenção. Vocês vejam aí no gráfico de vocês que pode não ser o mesmo que o meu aqui. Eu vejo no Smart Station do Apligraph. Mas vocês podem estar vendo aí no Profit, no Enfoque, no Broadcast, no ADVFN, enfim, qualquer outra coisa. Vejam onde mais ou menos vai se encaixando esse tipo de informação, porque acreditem, ela varia de gráfico de fornecedor para fornecedor. E às vezes você não vê o mesmo valor númerozinho lá. Então é mais ou menos assim. Essa faixa aqui lateralizada em Bisa, ela iria mais ou menos dos R$4 até os R$3,90. E R$4 até é o número que chama mercado, né? Número cheio, ó, tá 4,06. É mais ou menos interessante ver que o mercado tá justamente ali, 4,06. É um bom sinal. Manter-se acima de R$4 é um bom sinal. E além do mais, temos todas essas perspectivas aqui, né? Um suporte de uma área lateralizada e quem sabe mantém esse suporte, mantém os 4 pila e rompe essa LTB de curto prazo aí. Dá um bom trade, quem sabe, no curto prazo. PDG. Alguma dúvida de Bisa? Vamos para PDG. PDG. Givaldo, é a mesma coisa. É basicamente o mesmo processo, só que, claro, um pouquinho diferente, porque afinal é outro ativo. Mas a queda acelerou nos últimos dias e 4 dias de repique forte. O detalhe é que aqui, ó, o repique foi tão forte,
da PDG, e aí até teve a notícia de que um fundo lá, né, da 20 Partners vai entrar com quase 700 milhões para comprar um pedaço da PDG. Enfim, ele ficou bem mais perto da LTB do que a Bisa, se vocês lembram. É o sinal de que esse pico foi mais forte. Também, ontem, o ativo chegou a subir mais de 13%, só ontem. É claro que chama um vendedor de curto prazo. Chama. E ele pode estar se manifestando hoje aí. O que eu vou esperar agora é mais ou menos aquilo que eu espero para a Bisa. Num panorama mais tranquilo, operando diário, aqui eu estou vendo o gráfico diário, eu vou esperar um recuo, que eu não sei até onde, mais ou menos pode acontecer. Faz um fundo mais alto que aqui, e aí em algum determinado momento rompe esse patamar aqui. Aqui eu tenho outro suporte, resistência forte, perdão, né? Eu acho, sinceramente, que o sinal melhor era só a partir daqui. Tá? E esse patamar seria 4,35 mais ou menos. 4,35. Porque romper a máxima de ontem, que está aqui, me deixa pouca margem. Ou seja, se eu compro aqui, se eu sou um cara agressivo, eu compro aqui, logo ali eu tenho uma pedreira. Não vale a pena. O meu stop já é tão grande quanto o meu provável lucro, se não for maior. Então, não vale a pena, do ponto de vista estratégico, operar a curto prazo aqui. Talvez, no mais médio prazo, acima de 4,35, seja um sinal mais interessante para PDG. Até onde PDG pode cair? Bom, primeiro, aqui olhando no diário, vou tentar achar um ponto, né? Mas aqui olhando no diário, eu tenho um bom ponto aqui, que é onde fechou 2 dias atrás e onde abriu, aliás, onde fechou 2 dias atrás e onde abriu anteontem, é um bom ponto. Seria o ponto mais, fora aqui onde está agora, né, seria o ponto mais, digamos, mais evidente. Agora, para aprimorar a análise, eu posso ir para os 30 minutos. E aí eu vejo que, de fato, onde está agora, eu tenho uma área lateralizada, que é bem onde está agora. Então eu vou esperar, sim, que isso aqui possa ter um patamar de suporte. Mas se perder aqui, ó, se perder essa faixa aqui, que fica lá em torno dos mais ou menos 3,50, eu vou esperar que o movimento acelere, e aí eu só veria um outro patamar de suporte lá pelos 3,35, 3,30, que seria mais ou menos aqui. Essa seria mais ou menos a tônica para a PDG. PDG ok? Todo mundo entendeu mais ou menos? Vamos para outra do setor, que é a Elbor. Olha aí, ó. A Elbor, só de cara, eu já vejo que deve estar numa situação muito melhor do que as outras duas que eu vi antes, que foram a Bisa e a PDG. Por quê? Ela nem caiu tanto assim. Nem caiu. Aliás, de dezembro para cá ainda é de alta. Porque em dezembro estava 6,30 mais ou menos, e agora está 8,50. Estava aqui, foi para lá. Então é alta. Não tem nem o que discutir. Agora, já perdeu uma linha de tendência de alta. Ok. Já tinha dado vários sinais de alerta, porque ela vinha fazendo topos e fundos ascendentes. Aí faz um topo que não consegue romper, faz outro topo que também não consegue romper, ameaçou fazer um topo mais alto que também não consegue romper. Pô, praticamente um topo quádruplo. Até bem raro de ver topo quádruplo. E aí, então, um sinal de alerta. Aqui fez um fundo no mesmo patamar, já é o segundo, o terceiro, o quarto, e aí a queda das últimas semanas.
ainda está em processo de repique, porque eu não tenho, aqui fez um fundo, eu não tenho um fundo mais, bom, até tenho, olha aqui, ó, mas é bem curto, né? Aqui é meu fundo, aqui é meu topo, e aí veio aqui, ó, é uma miserinha, é tão miserinha que eu nem vou considerar, eu tenho essa prerrogativa, eu nem vou considerar, eu posso considerar isso apenas ruído do mercado. Eu vou esperar, sim, da mesma forma como para as outras, uma correção um pouquinho maior, quem sabe de repente até esse patamar aqui, ó, para daí sim mostrar um sinal de força um pouco mais convincente. Aqui na Elbor fica um pouco mais complicado, porque eu tenho aqui uma faixa de resistência em torno dos 8,85, que está bem perto ali, está 8,60 agora, mas daqui até o topo, que é 9,30, dá um bom caldo, mas eu passo pela barreira dos 9, então eu tenho duas coisas aqui a considerar. Primeiro, deixa eu apagar isso aqui tudo para ficar mais visível. Primeiro, aqui eu tenho, ó, um patamar interessante, né, de resistência, mais ou menos, tá? Tinha uma areazinha aqui, aí rompeu para cima, brigou mais ou menos aqui, escorregou para baixo, mas voltou para cima, brigou aqui de novo. Aqui brigou, ó, vejam, perdeu, voltou, foi mais ou menos ali e aí perdeu. O que eu vou imaginar é que essa área aqui, que me serve como um divisor de águas, me possa produzir uma entrada até aqui, agressiva. Essa seria a entrada agressiva. E no segundo momento, daqui para frente, que seria evidentemente o melhor sinal. Esse seria o melhor sinal. Só no rompimento daquele topo em 10,30 mais ou menos. Seria isso. Enquanto não chegar ali, eu acho complicado. Mas está numa situação bem melhor do que as outras. Isso é visível, é gritante. Quer dizer, não caiu tanto, né? A moral aqui é o seguinte, é esperar ver a cotação firmar lá e aí ver se dá um sinal interessante para entrada. Mas eu já considero essa faixa aqui interessante. Muito interessante para tentar identificar aí algum setup válido. Ok? Por enquanto não temos nenhum. Dúvidas em Elbor? Eu penso em Elbor, eu lembro do Hellboy. E vem. É outra, que também não tá tão mal na foto. Bem parecidinha com o Even, com o Elbor, perdão. Um pouco mais de volatilidade. A gente vê que as variações foram mais bruscas. Perdeu aqui uma linha de tendência de alta. Perdeu, repicou e cabeceou lá por baixo. Aqui eu tenho também, ó, topo, quase topo, quase quíntuplo. Isso de cara já me mostra onde é que tá aqui a barreira mesmo, né? Mais ou menos esse patamar aqui, que é de 7,75, por aí. Tem o outro lá em cima, mas é só perto dos 8,50. O que eu vou imaginar? Que se volta a mostrar força, vem para dentro dessa área aqui, que é uma área extremamente lateralizada, congestionada, e aí todos os sinais ficam embaralhados, mas passando dessa área aqui começa a ficar interessante. Buscar um setup que possa me apontar para uma alta até o patamar de 8,50 mais ou menos. Então,
É isso que eu vou esperar. Por enquanto, o patamar onde ela está agora é um patamar mais de resistência do que qualquer outra coisa. Porque vejam aqui, ó, onde os preços estão. Vou desenhar a reta aqui. Era suporte, perdeu. Aí caiu, testou aqui por breves momentos e manteve. Aí veio, testou lá, quase. Aí veio e conseguiu romper. Isso já era em janeiro. Rompeu e trabalhou aqui de lado. O que vejam também, ó. Essa área aqui lateralizada, ó. Olha como o mercado tem a sua própria ideia de valuation na prática. Na prática. Para os ativos. Né? Saindo da parte de valuation teórico, né? De análise fundamentalista. Na prática, o mercado tem valuation próprio. Tá aqui, ó. Uma lateralizada, perdeu. Aí ficou um bom tempão abaixo disso. Aconteceu alguma coisa que eles resolveram reprecificar esse ativo por uma faixa maior, mas que é onde já esteve. E brigou ali. Perdeu por 10 momentos, mostrou força, foi, e aí agora, nos últimos dias, acelerou o movimento com volatilidade, perdeu, e agora, quem sabe, volta. Mas ainda é uma faixa de resistência. Estão percebendo como é isso? Vou mostrar aqui. Olhem aqui, ó. Olhem esse box de valuation aqui, ó. Estão vendo? Tá lá ele de novo, ó. O mercado parece que vai... parece que o mercado anda em clusters, né, em incrementos. E é assim mesmo, Então vejam. Era aqui, aí ficou otimista. As pessoas que trabalham EVEN ficaram otimistas, né? As pessoas que de repente entendem de EVEN, fazem o valuation na prática no mercado, voltam a ficar pessimistas, brigam um pouco e aí eis que ficam mais pessimistas. E aí perde esse patamar aqui de mais ou menos R$7. Olha aí, ó, R$7. Aqui no meu gráfico é R$7. Mais ou menos R$7, né? Um pouco acima, um pouco abaixo, não importa. Volta a ficar bem pessimista, trabalha aí meses lá embaixo, e aí volta a trabalhar acima de R$7, até os 7,60 mais ou menos. 7,60, 7,70. Dá aí uma margem de 10%. É uma baita margem. Trabalha aí em determinado momento, perde por breves momentos aqui, volta para cima e nos últimos dias, né, com os acontecimentos aí no geral, perdeu aqui os R$7, tentou volatilidade, não conseguiu e é onde está ali agora, 6,84, está testando. O que eu vou imaginar nessa análise até bem simplística? Ora, se o mercado mostra que firma um patamar de 7, tem boa chance de tentar, de repente, buscar lá essa majoração de 10%. Tá aí. É isso que o mercado vem me mostrando para EVEN. É isso que os players que entendem de EVEN vêm me mostrando. Não vou eu imaginar coisa. Achar que vale, achar não vale. Achar que não vale. Quem sou eu? Não entendo nada de EVEN. Eu sou honesto comigo mesmo. Não entendo nada de EVEN. Nada. Absolutamente nada. Mas alguém entende. E esse alguém tende a mostrar isso nos preços. E olha só que sinais interessantes eles nos mostraram. Tá aí, ó. Clusters bem definidos de valuation na prática, no mercado. Dúvidas de EVEN? Desculpe que a rinite ainda não me largou. Brabo. Eu vou procurar um médico agora, eu me irritei. Muito bem. MMX, próximo da lista, saindo do setor de construção.
para o setor de mineração. MMX, como a maioria do mercado, caiu, fez aqui uma breve lateralização, já nos dá uma boa ideia de onde pode ir. Olhem ali, acelerou a queda, fez fundo mais fundo, repique, outro fundo, volatilidade, repique, e agora, mais ou menos agora, com o mercado de ontem, rompeu a LTB, linha de tendência de baixa, está aqui. E aqui, ó, eu já tenho uma importante resistência. Se o mercado, poucos dias atrás, fincou o pé ali, é natural que hoje eu espere que ele vá fincar ali também. Amanda, não o quê? Tá falando comigo? Bom. Então aqui já temos uma resistência. 7,43 é perto de 7,50. 7,50 é o número que chama mercado. Eu vou esperar pacientemente romper 7,50 para ver alguma coisinha melhor. Vou esperar também, com mais paciência, o mercado montar um pivô de alta. Aí sim, para o médio prazo, muda aqui. Ah, beleza, mano. Tá ótimo. Podia ser o contrário, né? Eu pergunto, entenderam aí? Não. Aí a gente volta, não tem problema nenhum. Beleza. Mas MMX está aqui, nesse patamar aqui. Ou rompe o 7,50 e me dá, quem sabe, chance de um trade curto, agressivo, bem agressivo, porque já estamos aqui 3 dias de alta, isso já dá um belo percentual ganhador, e aí começa, sabe como é que é, né? Começa a coçar o dedo no gatilho do vendedor para realizar lucro. Um processo que a gente já viu no setor de construção aí. Mas aqui ainda não, aparentemente. Mas enfim, esse é o sinal. Agressivo acima de 7,50, ou eu espero aqui a resistência toma efeito, né? Recua, para daí então dar essa lavada no mercado e pode buscar um patamar aí com mais convicção. Porque se fizer isso, se ele mostrar um fundo mais alto, o que eu vou imaginar é que toda essa pressão de venda aqui dos últimos dias, com esse fundo mais alto, eu vou imaginar, e não poderia ser de outra forma, que ela não está mais presente. Porque se estivesse, provavelmente, tinham levado esse fundo para mais baixo. E se não levarem para mais baixo, é porque ou não querem ou não conseguiram. É isso que eu vou imaginar. Por isso que os pivôs, essa é a lógica por trás dos pivôs. Por isso que eles são entendidos como sinal de força. Por causa disso. Quando são de alta, né? Por causa disso. Quando eles estão em processo de formação, eles nada mais dizem do que, nada mais mostram que uma pressão de venda que antes existia pode não estar mais presente. Ou porque não há interesse, ou porque não há mais força mesmo. Todo mundo que queria vender já vendeu. Pronto. É mais ou menos assim que eu vou concatenando as informações. Agora eu estou nesse ponto de inflexão aqui. Que ou vai romper o 7,50 ou vai recuar para montar um pivô aí. Vou esperar um dos dois sinais. Olhando nos 30 minutos. A informação é mais ou menos a mesma. Eu vejo aqui, ó, bem claramente onde é que está essa minha resistência. Olha lá, ó. Pá, caiu. Repicou, pum, deu de cabeça lá na prancha, né? Já viram o cara que faz bang jump e aí volta e dá com tudo na prancha por baixo? Então é a mesma coisa. Fez ali, ó. Esticou o elástico e bateu com tudo e pá, foi. Aqui sim, já tá mostrando um pivô, ó, nos 30 minutos. Tá? Porque fez um fundo mais alto.
Mas não convém, não faz sentido comprar agora, sabendo que eu tenho essa pedreira logo ali. Porque olha aqui meu ganho, ó. Miséria. Burrice comprar agora. Não tem porquê. Então deixa o mercado romper esse patamar aqui, 7,50, quem sabe até 7,60, dá uma folga, porque aí de repente ele pode mostrar que está viável para subir mais. Ok? Ok. Marfrig. A Marfrig. Marfrig. Interessante. A Marfrig, na vida real, tá tentando dar o caô no BNDES, de novo. Mas na vida imaginária dela, na vida de mentirinha, que é a vida das cotações, ela está mostrando uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Vejam aqui, ó, esse patamar aqui, ó. Tá? Era a resistência. Foi, topo. Vejam que rompeu e olha onde é que o mercado brigou por breves momentos. Adivinhe se não é ali, né? E aí foi para cima. Bom, aí o processo inverteu, caiu um pouco e olha onde ela está agora. Tentou nos últimos dias romper para baixo, não conseguiu. Aí o mercado piorou na semana passada e ela veio junto, não conseguiu segurar. Provavelmente aqui a gente vê com mais propriedade aquele processo de aversão geral ao risco. Não é uma questão específica dela, mas semana passada o mercado inteiro caiu. Caiu bom, caiu ruim. Mas já voltou para cima, ó. Ao menor sinal aí de alento, né? Já volta para cima desse patamar que é 9,50. Então aí, ó. Primeiro sinal importante. Enquanto acima de 9,50, eu vou considerar que a perspectiva fica interessante para a Marfrig. Ponto. Ela agora está a 9,75. Mas 9,50 é meu limite inferior. Aqui eu já vejo uma LTB. Já vejo que está rompendo. Ótimo. Mas aqui eu também vejo, olha aqui, ó, uma resistência. Olhem o box de valuation aqui, ó. Bem desenhadinho. Olha a coisa mais meiga que o mercado faz para vocês. O mercado faz para você. Ele dá pronto. Dá pronto para você. Pronto. Não precisa ter nem esforço. Dá pronto. Olha aí, ó. O que eu vou imaginar? Que um sinal bem interessante é romper esse box para cima. E aí eu já tenho a primeira resistência, mas aqui já dá um bom caldo. Porque aí eu fico assim, ó, num trade agressivo, ou dá isso, ou no que entrar para dentro do box eu stop. Aqui, ó. Isso que eu vou imaginar. Estão vendo? Bem aumentadinho aqui, ó. Bem aumentadinho. Aqui tá meu box, tá? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A grosso modo, né? Eu não preciso traçar lá na máxima exatamente, mas é só pra gente se localizar. Aqui eu vejo outra resistência, olha ali, ó. Tudo abaixo disso aqui era um preço rejeitado no curto prazo, mas que depois foi rejeitado, foi confirmado, porque o mercado caiu. Ok, então eu vou imaginar que aqui agora é minha resistência. Se o mercado mostra força e começa a romper aqui, eu tenho uma boa chance de ter esse retorno para esse risco. Qual é meu risco? É ele justamente voltar para dentro desse box. Porque pense comigo mesmo, eu tô comprando, se eu vier mesmo a fazer isso, um sinal de força. Sinal de força. E enquanto ele for me mostrando força, eu tô dentro. Tô com ele, não abro. Mas se ele, por um determinado momento lá, titubear e deixar de mostrar
essa força, e isso eu vou interpretar como entrar para dentro aqui dessa zona, pronto, é o sinal que eu queria. Não está mais forte. Pronto. É o sinal que eu queria. Não está mais forte. Não tomou o todinho. Não está mais forte. E aí complica, porque aí eu não quero mais. Aí eu não quero, eu só quero força. E esse é o jogo do mercado. É exatamente esse. Avaliar sinais e risco-retorno. A verdade, gente, a verdade ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe se ao romper isto aqui, vai lá. Não. Há uma probabilidade de ir lá. Como há a probabilidade de não ir lá. E aí, a cada momento, depois que eu entro no trade, eu vou ponderando essa probabilidade. É evidente que depois que eu comprar aqui, e estou estabelecido já nessa estratégia, eu já estou no trade, é evidente que quando ele estiver na metade do caminho, eu não preciso mais manter esse stop aqui. Eu posso já reduzir parcialmente a minha posição, botar parte do lucro no bolso, e não vai ser pouca coisa, já vai ter, imagina aí, pelo menos uns 2,5%. O problema do ganancioso é que ele quer mais. Ele quer mais, mais e mais rápido e cada vez mais. E aí ele quebra. O cara que faz como a galinha, que é um grãozinho por vez, assim. Um grãozinho. É o cara vencedor no longo tempo, no longo prazo. Mas enfim. É óbvio que se chegar lá na metade, eu já vou pensar em reduzir metade da minha posição. Por quê? Porque ao fazer isso, além de botar um dinheiro no bolso e garantir esse lucro, o restante da minha posição, o mercado pode acontecer o que quiser. É difícil que retorne prejuízo a operação como um todo. Porque eu já tenho boa parte dela no bolso e a posição que restou e está nos trade, ela é bem menor do que a posição original. Além do que, eu não preciso deixar o stop dentro. Eu ponho o stop aqui. Um pouquinho acima. Onde, mais ou menos, eu pago o custo da operação. Pago o custo. Não me custa nada, no fim das contas. É uma operação que custo zero só me deu lucro. E se eu conseguir fazer isso, ao longo do tempo, eu serei um vencedor. Mas só que é um trabalho que tem que ser feito de forma consciente, metódica, utilizando preceitos e conceitos lógicos e com acompanhamento constante. O maior erro é justamente não acompanhar. E aí eu tô aqui, tô quase ganhando e não fiz nada, não reduzi, não botei stop loss e numa hora para outra o mercado prega uma peça e pá! E eu estava tendo um bom lucro e agora tenho um baita prejuízo. Isso é um erro capital. É um erro capital no mercado. Devia até dar cadeia. Devia até a polícia do mercado e prender um meliante desse aí. Vai pro chilindró. Givaldo, eu sou um pouco assim ganancioso. Esse é um defeito. É um defeito, com certeza. Mas pode ser trabalhado, Givaldo. Pode ser trabalhado. Agora você já começa a entender mais ou menos como funcionam as coisas. Muito bem. Dúvidas em Marfrig? A questão dos preços, tá? Vocês viram que eu não falei preço, né? Assim, a compra acima de 9,90. Eu acho que isso é uma questão mais pessoal do que geral. Porque se eu sei que o mercado não tem verdades, o mercado não mostra uma verdade, ele sempre mostra probabilidades, como é que eu vou dizer compra acima de tanto? Eu poderia dizer isso se eu imagino que serve para todo mundo, mas não serve. Infelizmente não serve. Vai ter gente disposto a correr esse risco, vai ter gente disposto a correr um risco menor, de repente só quando romper aqui. Que aí, ó, aqui o jogo fica melhor, né? Fica maior.
Enfim, não serve para todo mundo. Então, por isso que eu vou mostrando aqui, a gente vai discutindo, mas vocês vejam nos gráficos de vocês esses patamares aqui. Eu vejo que as máximas desse processo, no meu, são 9,90. 9,90, exatamente. Para algum de vocês pode ser 9,91, pode ser 9, isso varia e acontece. Acreditem, acontece. Moral da história. Mais do que um valor específico, tem a ideia e a percepção de como as coisas tendem a funcionar. Isso sim. Se fosse eu, 9,90. Bom, 9,90 é tão perto de 10 que eu espero os 10. Que eu sei que 10 é pedreira também. Mais ou menos assim. Duratex. Ups. Problemas em Duratex. Não achou o gráfico. Mas eu tenho ele aqui, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho ele aqui em 150 minutos, tá? Eu não tenho no diário. 150 minutos é um misto entre intraday, né, entre 60 minutos mais ou menos, e o diário. Cada candle aqui é 150 minutos. Ou seja, 150 minutos são... eu para ter um dia eu tenho quase 4 candles, tá? Entre 3 e 4, né? 150, 300 minutos, mais ou menos isso. O que eu tô vendo aqui é que nesse exato momento do verbo nesse exato momentar, o mercado está testando sim a cabeça de um pivô. Veja que interessante. É uma resistência, fez um fundo, repicou, bang jump, bateu de cabeça lá e veio. Só que agora fez tá aqui e tá querendo romper. Que patamar é esse? 9,80. Mais ou menos 9,80. Apesar do Maluf, gosto desse papel. Canter, acho que o Maluf é Eucatex, né? A família do Maluf é Eucatex. Não é Duratex. A Duratex até é da Itaúsa, que a controladora é a Itaúsa. Itaúsa. Quem compra Itaúsa sabe que está comprando Itaú, Duratex, L. Queiroz e mais uma outra lá que eu não lembro. Mas interessante, ó. 9,80. Bom patamar. Depois, logo aqui, eu tenho 10. Adivinha? 10 pila. Então aqui o mais agressivo procura dos 9,80 os 10. Vai ter que ser bem agressivo, hein? Aqui tem que ser um pitbull quase. E o menos agressivo vai procurar acima dos 10. Número cheio, chama mercado. Tem muita gente esperando só para ver o que vai acontecer abaixo e acima de 10. Então tá aí o sinal. E se não conseguir, daí eu já vi mais ou menos o que o mercado faz. Olha aqui o pivô. O que eu vou imaginar? Vem buscar aqui de novo. Quem sabe volta lá. Ou se não, perde aqui. E aí eu vou... Olha aqui meu tabuleiro de xadrez, ó. Mais ou menos qualquer uma dessas. É assim que a gente vai vendo. Deixa eu botar aqui agora mega agressivo, 15 minutos. Mega agressivo. Mega agressivo, eu tenho ali os 9,80. Vou apagar essa porcaria tudo aqui. Tá aqui.
9,80. Eu posso muito bem imaginar que se vai romper esse pivô aqui, é curto. Primeiro, operar aqui fica bem curto, tá? Mesmo 15 minutos. Agora, dá para tentar uma estratégia aqui de recuo, ó. Porque ele já enterrou nas médias. Percebam aqui, ó, mesmo os 15 minutos, o preço já vai lá lambendo a média móvel de 20 períodos. São 20 períodos de 15, né? Que é uma ideia também de valuation que o mercado nos dá. Uma ideia de valor de preço. Eu posso muito bem esperar, de repente, o mercado vir um pouquinho mais para tentar pegar um preço melhor. Para daí sim esperar ir aos 10 pila. Olhem aqui, ó, tem esse processo lateral aqui. Ele já foi lá e o mercado já mostrou força, ó, para cima, ó. Já tentou cair e aqui apareceu o comprador. Tá aí, tá lutando. De repente, se ele cai aqui mais um pouquinho, fica interessante para tentar pegar ele nessa área aqui, ó. Um pouquinho abaixo de 9,80, 9,75 por aí, para daí tentar pegar o... E o stop é curto. Perdeu aqui, já era. Mas é bem complicado, é um trade bem complicado, bem curto prazo. Danilo, eu uso Smart Station da Apligraph. Tá, esse é o que eu uso. Eu uso quase todos, para falar a verdade, mas esse é o que eu gosto de fazer análise dos ativos. Klabin. Klabin. Testando uma LTB, agora eu fiz fundo, repicou, fiz fundo mais fundo. Tá faltando um pivô. Se rompe aqui, eu vou imaginar que logo aqui eu tenho pedreira. Ó. Vou imaginar não, logo aqui eu tenho pedreira. Vejam essa faixa aqui, ó. Suporte, suporte, foi, suporte, perdeu. Resistência, perdeu e está abaixo. Enquanto abaixo dessa faixa aqui, ó, eu vou imaginar que o mercado ainda está um pouco pessimista para a Klabin. Se começa a trabalhar aqui em cima, eu mudo de opinião. Mais ou menos isso. Tá? Eu tenho a resistência da faixa aqui, ó. Tenho a resistência da LTB, que está lutando ali agora. Então o sinal melhor para a Klabin é aqui. O rompimento dessa faixa, no meu entender. E essa faixa é 8,30, mais ou menos. Então, Klabin, essa aí ficou um pouco mais fácil, né? Tem umas mais fáceis, tem umas mais difíceis. Aliás, tem um negócio da análise técnica que é o seguinte. Botou um gráfico, ficou confuso, passa. Passa, vai para outro. Porque provavelmente ele não tem nada interessante nele. Ou ele é muito volátil, ou os players são muito indecisos em cima dele. Então, não viu direto o que quer ver? Passa. Passa. Tem aí ativos com liquidez, tem mais de 50 na bolsa pra gente ficar procurando aí. Suzano. Bom, Suzano é o seguinte. Alguém me alertou aí, um colega aí semana passada, que ela está em período de silêncio, porque está fazendo aí oferta pública e tal, e que seria melhor não falar, não comentar. Pela legislação, eu como analista, sou independente, não sou vinculado a ninguém em lugar nenhum, posso falar tranquilamente. Mas pelo que sim, pelo que não, vou ter que ficar devendo essa, tá? Melhor deixar assim porque, sei lá, sabe como é, né? Cabeça de juiz, cada cabeça uma sentença. Então vá lá, vai ver que um cara olha aí, ó, o cara falou de Suzano. E aí vem em cima de mim. Então, vamos evitar, espero que me entendam. Quem pediu Suzano aí? Tá aí ainda?
Souza Cruz. Ativo em alta, perdeu. Perdeu a LTA, cabeceando do bang jump, né? Dando com a cabeça. E olhem só, que coisa mais interessante. Que suporte, que resistência, coisa mais teteia. Onde é que é isso, mais ou menos? R$27. E onde é que tá? 27,15. Diego, qual a capital de Belize? Porra, Belize, cara. Tá, primeiro vamos falar de Souza Cruz. Tem gente que fala que é Belmopan, mas o mais comum tu vê que é Belize City, né? Cidade de Belize. Que é bem pequena por sinal. Reduto de piratas. Era um grande reduto de piratas alguns séculos atrás. E continua sendo, na verdade. Olhem onde estamos. Crossroads. Crossroads, caminhos que se cruzam. O que eu vou imaginar aqui? Primeiro, acima de 27 pode dar um sinal interessante. Mas veja que eu também tenho esse box aqui, ó. E esse box me livra acima de 27,70. Mas logo ali eu tenho outro aqui para trás, ó. 27,90, 28. Qual a minha conclusão? Que é muito mais interessante, pode ficar muito mais tranquilo comprar isso só acima de 28. Eu tenho esse box pequeno, mas logo aqui eu tenho um box um pouco mais dilatado. Estão vendo ali? Estão percebendo? O box tá aqui, ó. O box dilatado tá aqui, ó. É esse aqui. E rompeu para cima, o mercado ficou otimista. Então é o que eu vou imaginar. Eu vou ficar atento a sinais. Primeiro aqui, ele tem que trabalhar aqui sem perder os 27. Ótimo. Depois aqui, 27,70, 28. Acima de 28 começa a acender luz verde. André, depois queremos ver sua habilidade em relação às capitais do mundo. Tô meio enferrujado, mas tudo bem. Tô meio enferrujado, mas tudo bem. O Danilo lhe pergunta assim, ele sugere Braskem, tá? Comprei ações da Braskem, porém a ação estagnou. Você tem alguma previsão? Danilo, não. Previsão, não. O que a gente pode é tentar ler os sinais do mercado. Depois nós vamos lá para Braskem, tá? A gente vai lá para Braskem. Saindo de Souza Cruz, OSX. Mr. X. Bom, Mr. X, eu tô mais perto de uma resistência do que de um suporte, mas vocês vejam aqui, ó. Ultimamente, né, um viés de queda, fundo, topo, fundo, repique, fundo mais fundo, fundo mais fundo. E aqui eu tenho uma pedreirinha, né, uma breve resistência por volta de R$14. Mas eu também tenho um box aqui, ó. Os sinais interessantes a ver são mais ou menos aqui, ó. Aqui eu tenho outra área. Ó, estão vendo como as coisas mais ou menos convergem, confluem? O que vocês acham que é isso? Acho que é a bruxaria do mercado? Acho que é a profecia da autorrealização, da análise técnica, que as coisas só acontecem porque a análise técnica diz que é para acontecer. Isso não existe. Não existe, gente. É o mercado pondo na prática suas noções de valuation. O que eu vou esperar aqui? Romper 14 pila, um trade agressivo, mas eu posso muito bem esperar uma lateralização aqui durante algum tempo, e se perder aqui me dá outro tipo de sinal, olha lá, ó.
Mais ou menos isso. Quer saber o nome do aeroporto de Belize? Philip Goldson. Philip Goldson International Airport. Pode procurar. Mas não tentem, não tentem. Vocês vão perder esse jogo. Mas vamos nos ater aqui. Então esse é o panorama de OSX por enquanto. Não tem uma perspectiva altista ainda, porque fundos descendentes ainda está dentro aqui de um box. E o melhor sinal é o rompimento disso aqui para cima, se bem que dá uma chance curta aqui, porque eu tenho outra pedreira ali, né? O melhor sinal no médio prazo é, evidentemente, ficar acima disso. E para baixo, perdendo o box, aí é outra história. Aí o mercado começa a contar outra história. Ok com o SX? Assim sabemos que tu não olhou no Google. Cara, mas eu não olho no Google. Vocês estão vendo aqui a tela aqui na minha frente. Estou mostrando o gráfico. Tá, mas tudo bem. Porto Seguro. Porto Seguro. Porto Seguro, que apesar do nome, não segurou a queda aqui, né? Uma linha de tendência de baixa, mais longa. Acelerou o movimento aqui nos últimos dias e mais ainda aqui, né? Que interessante, ela acelerou o movimento aqui muito antes do mercado. Ah, não, eu tô vendo 150 minutos, desculpem, olha aí, ó. Falha, claro. Agora sim, no diário. Porto Seguro no diário. LTB e acelerou. Naquela semana ruim. Tá, ok. Agora sim, ó, está fazendo um pivô. Por quê? Ela tinha fundos mais fundos e aqui eu já tenho uma baita pedreira. Ó. Fez o fundo. Repique. Fundo. E tá lá, mais ou menos o mesmo patamar. Se romper aqui e passa aqui para cima, eu ainda tenho essa faixa aqui que o negócio fica meio nebuloso. O melhor sinal parece ser realmente esperar romper isso aqui para cima. Isso aqui seria lá nos 19,30 talvez, mais ou menos isso. Por enquanto fica meio assim. Meio assim. Sem muito o que fazer, a não ser coisas muito agressivas. Muito agressivas. E aí, voltando para Porto Seguro, sem sair da Porto Seguro, eu também já vejo aqui, ó, um pequeno box. Vá que, sei lá, isso aqui perde força, começa a vir aqui e perde isso aqui. Onde é que eu vou imaginar? Lá, né? Desprezem essa aqui, tá? Foi sem querer. Onde é que eu vou imaginar? Que vai buscar lá o patamar de 16,50. É isso. Mas se não acontecer essa queda, primeiro, se a queda não ocorrer é porque ela está mantendo. Se ela está mantendo, é porque de repente tem alguma perspectiva boa para ela. Mas deixa a perspectiva boa se materializar. Deixa. Não vai tentar botar a carroça na frente dos bois. Tá? Deixa o mercado mostrar aqui o rompimento dessa resistência, trabalha aqui, vai mostrando, quem sabe aí um pivô até melhor, bate aqui e aí vai e alça voo. Vamos ver. É assim, o mercado é um jogo de paciência. Isto é Porto Seguro. Oi. Oi. Oi, BR. Já vimos acompanhando aí o IBR há alguns dias. Não mudou nada. Absolutamente nada. Tendência de baixa. Acelerou o movimento e ontem tinha dado um dia um pouquinho melhor, né? Mas hoje já está aí, ó, testando nova resistência. Absolutamente nada. Quer dizer, o mercado ainda não mostrou aquela força que gostaríamos.
Se rompe aqui, isso é mais ou menos uns 8,35, 8,40, eu vou imaginar que pode buscar rápido esse patamar aqui de uns 8,60. Não sei se vale a pena esse trade, viu? Tigre louco, valeu, Mascarenha. É isso aí, pessoal, vamos ver. 38 viewers, eu sei, demorou, o pessoal tem que trabalhar, o pessoal tem que sair fora. Mas foi bom, eu gostei daquele 50. Vamos tentar botar mais ainda, temos que bater 100. Voltando aqui para Oi, não fico com muita confiança nisso aqui não, viu? É muito repique pro meu gosto. Muito repique. Vou ficar mais confortável se mostrar um pouco mais de força e a partir daí mostrar um recuo para tentar montar o pivô. Acima desse patamar aqui eu já considero interessante. Mais ou menos 8,70 mais ou menos. Seria mais ou menos isso aí. Mas até chegar lá, vejo que muita água passa embaixo dessa ponte, né? Pode não ir em linha reta, né? Eu acho que não vai em linha reta, mas enfim. Eu achar em nada é a mesma coisa. Deixa o mercado me mostrar. Itaúsa 4. Ó, a Itaúsa é uma das donas aí da Duratex. Interessante o setor de bancos, especificamente Itaú, eu venho acompanhando há alguns dias, porque vejam, ele já vinha caindo há mais tempo, mas quando o mercado ficou realmente ruim semana passada, parece que ele suportou melhor o baque, ó, caiu menos. Tanto caiu menos que esse fundo aqui parece bem menos fundo do que a gente vê nos outros ativos. O que ele está fazendo agora é tentar montar um pivô aqui, ó. Fundo, topo. O melhor sinal é romper isso aqui, mais ou menos essa faixa aqui, que seria 8,50. Itaúsa. E tá quase lá, tá quase. Tá quase. Vejam que o MACD já está cruzado. Tá aqui o MACD. MACD já está cruzado, o histograma já está positivo há bastante tempo, ascendente e positivo, agora positivo, né? Já há várias sessões. IFR também, o estocástico ainda na área de sobrevenda, mas enfim, o que importa mesmo é o preço, porque todos esses indicadores aqui, eles vêm do preço e não o contrário. Não é porque aqui cruzou ou está cruzado que o preço vai subir. Não. 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 Aqui cruzou porque os preços assim fizeram na sua trajetória de queda e lateralização. É isso que eu tenho que ler. Isso e somente isso. Jamais leio, o MACD cruzou, então agora é alta, agora vai subir. Não! Não! Erro. Erro grave. Gravíssimo. Isso aqui, tudo que vocês veem de indicador, IFR, MACD, histograma, que mais? ROC, estocástico, eles vêm do preço e não o contrário. Aqui está cruzado, ótimo. Se agora o mercado resolve descambar e começa a cair alucinadamente, que nem uma louca, isso aqui ainda está cruzado. E aí você faz o quê? Já comeu o seu stop, já perdeu o fundo. Depois é que ele vai descruzar para venda. Aí já é tarde. Aí a merda já está feita. Então cuidado com isso. Eu sei que tem muito... Eu gosto do indicador, tal, etc. Mas tem que ter cuidado com isso. BTOW. Triste. Triste, realmente triste. Queda. Perceba a fraqueza do ativo. Beleza, tendência de queda.
Aí quando todos caíram, ele também caiu, né? Aí deu repique. Ah, aqui esse repique aqui, ó, é um ponto, dá até para considerar um ponto fora da curva, porque foi relacionado com aquela notícia de que as americanas iam fechar a capital. Então, assim, ó, foi um repique específico do ativo, o mercado não acompanhou, mais ou menos. E depois o mercado ficou ruim naquela semana e ele veio abaixo. Agora, o interessante é que, a partir daquele momento, o mercado vem repicando. E olhem o tamanho minúsculo desse repique aqui do BTOW. Tá aí, ó. Já tá dizendo tudo. Vocês querem mais o quê? Vai achar que isso aqui tem força? Não tem. Não tem. Não tem. Linha de tendência de baixa. Nossa senhora, isso aqui até romper, meu amigo, vai levar tempo. Nada a fazer aqui. Nada. Nada. Vender. Deixa eu botar no semanal. Se esse meu gráfico está certo, é mais ou menos mínima histórica, deve estar certo. Bom, vender mínima histórica, embora a gente possa pensar que pode ser o análogo de comprar topo histórico, né? Pode ser a mesma situação, só que de cabeça para baixo. O mestre Márcio Noronha, ele já diz lá que um dos melhores sinais é o rompimento de topo histórico, porque justamente aí o mercado chega num patamar em que nunca houve uma noção de valuation na prática. O mercado nunca negociou lá. Então não existe parâmetros prévios para tentar balizar o mercado. Segundo ele, é aí que pode ir mesmo. Pode ir para o infinito. Pode subir para o infinito. E se a gente pensar isso com relação aos fundos, talvez poderia aplicar essa tese. Mas eu acho eu ficaria extremamente desconfortável. Eu passo, sinceramente passo. Sinceramente passo. Não sei que fim vai ter esse troço aqui. BTOW. Tem muita gente que faz o seguinte, ó. Tem muita gente que opera. Aqui tem um canal, ó. Bem marcadinho. De baixa, tá? Estão vendo ali? Eu pego esse canal. Replico para baixo. Olha onde ele está agora. Então o cara que é mais agressivo, ele já vê isso como um provável suporte. Tá, beleza, ele fica na espreita, que nem um predador. Bom, mas isso é semanal, né? Deixa eu botar no diário. O diário tá aqui. Tá. Esquece tudo, vou fazer de novo, tá? Tá aqui, diário. Canal. LTB, né? Venho aqui, traço 1, traço 2. Mais ou menos aqui, ó. Tá ali. Pegou aqui, aqui escorregou um pouco e aqui tá escorregando um pouco. Normal, natural, tá? Beleza. O cara mais agressivo, eventualmente, já tenta achar um fundo aqui, caçar um fundo aqui. Daí é o seguinte, ó. Percebo que no curtíssimo prazo, isso aqui já é uma resistência, ó. Já é uma breve processo lateral. Rompendo essa máxima aqui, até tentou hoje, porque abriu lá em cima, mas já vai devolvendo, né? Olha como o troço é fraco. Mas se firma aqui, de repente dá aí um tradezinho. De repente. Esse é o cara agressivo. BTOW. Ok? Danilo, Braskem, já vamos chegar lá. Bebase, depois Braskem e finalizamos. Já é quase meio-dia. Mas vocês mereceram. Mereceram porque botaram mais de 50 hoje na sala. E quanto mais gente tiver, mais a gente vai. Daqui um pouco enche a sala, a gente fica o dia inteiro aí. Por que não? É uma ideia. Agora, se tiver que nem ontem, 20, aí complica. Banco do Brasil. Pô, Banco do Brasil.
que eu vou dizer disso? Primeiro, queda, tá, ótimo. Agora, veja o que interessante. Comparem, lembrem do Itaú, que recém vimos, né? Comparem Banco do Brasil com o Itaú. Caiu, acelerou a queda e repicou. Mas veja que a queda do Itaú parece que foi menor, né? Teria que medir, mas parece que foi menor. Mas o Banco do Brasil também ficou ali envolvido, na semana passada, principalmente, com boatos aí de que estaria comprando 49% do Santander. Aí vem a Dilma, diz que não sei o que. Enfim. Esse tipo de anúncio é sempre muito ruim, porque ele traz volatilidade para os mercados. Você vai pensar, bom, mas se o Banco do Brasil comprasse o Santander, e o Santander é um bom banco, porque gera lucro. Aliás, 30% do Santander global vem do Brasil. E aí, no médio prazo, seria bom o Banco do Brasil, porque aumentaria sua base de clientes, receita, etc. Tá, beleza. Isso para o médio prazo é uma coisa que se poderia pensar. Mas no curto prazo, o que bate em cheio, esse tipo de aviso, é assim, ó. Comprar custa. Porque você compra, você paga, tem que pagar. E aí como é que o Banco do Brasil vai pagar? Vai emitir dívida? Vai emitir ações? E aí? O mercado desconta, na hora. Então, geralmente, você vê o comprador caindo. Provável comprador caindo, provável comprado subindo. Mais ou menos isso. Então, pode ter tido essa tônica aí. A mais aqui, né? Mas, vejam, que também perto tá quase igual, né, ao YouTube. Um pouco mais atrasado. Fez um fundo, topo, cabeceou a prancha por baixo, né? Bang jump, né? Bang jump. E agora vem aqui, ó, tentando se ajeitar. Esse aqui é o processo que vai dizer, ó, se ele lateralizar aqui mais um pouco e romper aqui, é o sinal melhor. E aqui seria uns 22 pila. 22 pila mais um pouco. Vamos botar aí mais uma margem, seria o quê? 22,10, estaria bom? Estaria bom. Acho que estaria bom. Por enquanto, nada muito interessante a fazer. Nada muito interessante a fazer. Porque antes de chegar lá, ele ainda está agora. Então ainda, os caras ainda estão se matando nessa pequena área aqui, ó. E daí ele pode muito bem escorregar para cá. Como também pode chegar lá. No curto prazo, de repente, bem estudado, isso aqui até daria trades agressivos. Mas o melhor trade, mais conservador, eu imagino que seria só acima desse patamar aqui. Ó, casualmente, olha lá onde vai, ó. Olha se não é o mercado mostrando, dando de barbada para vocês. É ou não é? É ou não é? Olha aí, ó. É o mercado mostrando na prática o que ele pensa de valuation em cima do Banco do Brasil. Não é nenhum relatório que eu estou lendo. Sei que, perspectiva de lucro, carteira de crédito aumentou. Preço estimado, preço justo é isso, preço justo é aquilo. Não, é o mercado na prática mostrando. 22,12 tá ali, ó. Meu cursor tá ali, 22,12. 22 pila. 22, um pouquinho mais para ter uma margem de segurança, pronto. Fica um sinal bem interessante. Bem interessante. Para finalizar, a Braskem do Danilo. Danilo tá afoito. O precavido em pomo, chegando em retardatário, e deu. Agora eu encerrei, tá? Depois de pomo eu encerrei. Braskem e pomo. Braskem, diário. Braskem. Um ativo que no longuíssimo prazo ficou interessante e voltou a ficar desinteressante, porque vejam, essa alta aqui, ó, isso vem desde 2009 e depois, desde meados do ano passado, queda. O pior disso é que perdeu esse patamar aqui, ó. Então é a primeira coisa que me chamou a atenção, tá? 12, entre 12 e 12,20.
Por que entre 12 e 12,20? Aqui meu cursor está em 12,25, por exemplo. Aqui. Nesse exato momento. Então eu vou traçar uma reta aqui. Vejo nos gráficos de vocês. Tracei. Beleza. Só que veja onde ela vai pegar. E agora eu vou aumentar. Pegou ali. E logo abaixo, o mercado teve mais uma briguinha aí, ó. E daí se eu venho aqui logo abaixo, aí já vai para... Fura os 12 e já vai para mais ou menos uns 11,90, 11,85, por aí. Então aqui eu já tenho a minha primeira faixa a considerar. Outra coisa que me chama a atenção. A queda aqui foi bem evidente. Bem forte. Um dia só praticamente. 2. Pá! E isso me deixa uma formação praticamente mastro aqui, né? Mastro. E agora veio fazendo uma zona de acumulação de distribuição que eu posso imaginar como bandeirola, flâmula, cunha, enfim. Isso aqui muitas vezes costuma replicar. Então vamos pegar aqui, ó, e a partir do rompimento replica. Para baixo. Se for romper para baixo. Ou seja, teria a capacidade de buscar novamente esse fundo aqui. Mas também pode ser que rompa para cima, e aí vai buscar lá. Agora está 11,30. De 11,30 para 11,80, mais ou menos, dá um bom caldo. De 11,30 para 10,80, digamos, também dá um bom caldo. Eu tenho duas possibilidades interessantes para operar no curto prazo. Qual das duas? Não sei. Agora, vamos ver aqui, ó. O mercado está querendo firmar acima desse patamar aqui de 11,20. Pode ser interessante. Pode ser interessante no curto prazo arriscar a compra aqui com stop abaixo de 11. Pode ser interessante. Mas no médio prazo é só pedreira. Por quê? Se buscar ali, ele ainda periga ficar preso aqui, ó, no determinado tempo. E só se romper ali é que me dá um sinal um pouquinho melhor. Enquanto isso, necas de Pitibiriba. Médio prazo, esquece. Nenhum sinal relevante. Ok? Curto prazo é isso, gente. Tem que arriscar. Não tem outra saída. Se eu acho que daqui, porque hoje está subindo, está rompendo esse patamar aqui de 11,20. Se eu acho que tem força para ir lá, eu tenho que comprar dentro da estratégia de comprar. Se eu acho que vai buscar o fundo, eu tenho que traçar a estratégia condizente. Como é que eu vou saber qual das duas vai acontecer? Não tenho como saber. Não tenho. Não sou bruxo, não sou mago. Se eu soubesse, primeiro, já teria comprado. Segundo, já teria pego dinheiro emprestado para comprar, muito mais do que eu tenho. Terceiro, teria pego todo o dinheiro que eu pudesse conseguir para comprar, já teria comprado. E quarto, já nem estaria aqui. Já estaria gozando do lucro certo, porque afinal, se eu soubesse, o fato de saber implica uma certeza. E se eu soubesse que o preço vai lá, eu estaria tendo uma certeza. E se eu estaria tendo uma certeza, o resultado já é certo. E aí eu estaria no Caribe. Se o resultado é certo, eu estaria no Caribe. Então é isso. A todo momento o mercado vai se revelando. E eu vou meramente, tudo que eu posso fazer é ler os sinais e adequando uma estratégia. E se eu falo de estratégia, eu falo de probabilidades. É isso. Pomo. Marco Polo. Ó, Marco Polo. Ativo bem mais interessante porque quase não caiu nesse tempo todo, né? Quase não caiu. Eu vejo uma baita tendência de alta aqui. Vejo a LTA. No curto prazo acelerou aqui até, ó, do final de 2011 para cá, acelerou a alta, porque eu vejo
uma LTA mais inclinada, mais angulada. O que isso quer dizer? Quer dizer que do fim do ano passado até aqui o topo, a taxa de valorização das ações da Marco Polo foi maior do que vinha sendo antes disso. Veja que interessante. Aí, claro, uma hora perde, né? Uma hora essa taxa, ela há de voltar a um patamar anterior. E aí voltou, tá aqui, ó, voltou. Quando ela bateu aqui nessa LTA, o que ela está me dizendo é que nesse momento a taxa de valorização descontou aqui nessa perna de baixa toda a aceleração dessa alta aqui e voltou aos patamares que vinha desde lá do começo do ano de 2012, desde aqui, metade do ano de 2012. Agora está no meio termo, a gente não sabe ainda se vai voltar a acelerar a ter essa taxa ou se vai ter a taxa que tinha antes. Justamente está no meio termo, olha aí, ó. Não está numa posição equidistante? Então é isso exatamente que o mercado me mostra. Que está indeciso, está no meio termo. Não é por nada que aqui eu tenho uma área de acumulação e distribuição lateral. Por breves momentos rompeu para cima, fez um box e aí caiu. E olha onde está lá agora, justamente lá testando esse patamar aqui, em torno de 9,90, não, está 9,72 agora, mas já esteve 9,90, perto de 10. É 10, olha aí, ó, 10. O melhor sinal que eu vou ver aqui é se equando acima de 10, tentando buscar os 10,50. E melhor ainda, acima disso. Concordam? Faz sentido? É lógico pensar assim? É, né? Parece, né? Muito bem, gente. Finalizamos com 35 espectadores, bem melhor do que ontem. Muito bom, mas assim, vocês têm a obrigação moral de postarem e replicarem o máximo que vocês puderem, se vocês estão gostando do call, para que a gente continue, né, fazendo e quem sabe até aumente os períodos e entre de tarde, 1, 2 vezes, não tem problema nenhum. Agora tem que ter demanda. E eu quero chegar ao final do mês com pelo menos 100. Daí vai ser uma boa marca. Uma boa marca. Tem call aí muito pior, que tem mais gente vendo do que esse aqui. E a proposta desse call, não é ler notícia, como tem muita gente que faz, e não é dar a coisa certa. Tipo, é compra acima de 9,57. Porque isso, eu sinceramente, depois de 10 anos de estudo, acho que não existe. Não existe. Não existe. Eu acho que cada momento serve para cada trader individualmente. O que a gente pode aqui é discutir esses momentos e adequar para a necessidade de cada um. Ou seja, a partir do panorama geral, cada um vê se lhe cabe ou não, e aí a gente pode discutir. Mas eu não posso, de uma forma geral, dizer, Marco Polo é venda agora. É venda agora porque está testando resistência e aí então vai cair. Como é que eu vou saber? Eu não tenho como saber. Não tenho. O cara é agressivo, então assim, serve de dica para ele saber que está testando uma resistência. E a função da resistência é justamente, adivinha qual? Resistir. Resistir, é isso. Então, ele tem que imaginar que vai resistir, até que prove em contrário. Quando é que vai provar em contrário? Quando, na estratégia dele, atingir o stop loss, que provavelmente vai ser acima de 10 pila. Pronto. Mas eu não posso generalizar e dizer, é venda de Marco Polo agora com stop acima de 10. Não posso. Porque não serve para todo mundo. E até tem gente que fica desconfortável em operar na venda. Mas tem muito call que faz isso. Compra acima de tal, venda acima de tal. E as pessoas vão. E o problema é que ao longo do tempo, de forma geral, as pessoas acabam perdendo.
Porque elas até visualizam a situação e seguem na entrada, mas na saída já não conseguem seguir. O cara que chama o call provavelmente é um cara que sabe de mercado, entende, e ele vai estopar acima de 10. Mas o cara que segue não vai ter essa capacidade. A história mostra que geralmente é assim. Um ou outro consegue, mas a maioria não consegue. E aí os prejuízos vêm. E aí acaba sendo uma onda de frustração geral. E aí o problema é que daí a culpa é de quem faz o call. E não é. A culpa é de quem segue o call. A culpa é do trader. A culpa é nossa, gente. Nossa. Se eu erro e perco dinheiro numa operação, primeiro, que se eu perdi pouco e perdi conforme o plano, eu não errei. Essa é a diferença. Tá? Se eu perdi conforme o planejamento, o trade foi um sucesso. Um sucesso. Eu não errei. Eu erro quando eu não consigo seguir o planejamento. Porque aí a minha perda já começa a crescer, 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 crescer. E aí a perda de um trade já come o lucro de um, de outro, de outro e de outro. E aí o resultado do mês já é uma merda. E aí eu tenho um mês assim, no outro mês assim, no terceiro mês assim. O que eu vou achar? Que o mercado é ruim. O mercado é ruim. Eu vou achar que o mercado não presta, que a corretora não presta, que o cara do call não presta, que o relatório não presta. Enfim, que a internet não presta, porque caiu sempre nas horas que eu tinha que estopar e não estopei. Então o cara acha uma desculpa, mas nunca acha a desculpa que é a certa, que é o erro tá em nós mesmos. Muito bem, gente. Obrigado. Valeu, Wesley. Obrigado, Danilo. É isso aí. Eu acho que assim, ó, eu tenho 10 anos de mercado, ainda sou iniciante. Eu gosto de pensar assim, porque isso me protege. E se eu puder ajudar aí, puder compartilhar, aprendo muito também, trocando ideias, trocando informações. E essa é a moral de fazer isso aí. Beleza, gente? Então, não esqueçam de votar na enquete, tá lá no... Ficou na primeira parte ainda do call, mas o link ainda tá aqui no chatzinho do lado. Votem lá. Divulguem no Face, divulguem. Tem gente que ainda usa Orkut, mas beleza. Divulguem no Orkut, passem e-mail, mailing. Importante que a gente tenha cada vez mais participação. Quando eu crescer, quero ser que nem você, Diego. Não, pelo amor de Deus, vai ser maior. Hein? Ernesto, obrigado. Wesley, valeu. Canter, valeu. Vorbeten, valeu. É isso aí, gente. Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado. Um abraço.